E o cartão de crédito? Aí vem outra encrenca. Por que é que os juros não caem, mesmo com a queda da taxa básica Selic? Você sabia que o consumidor brasileiro paga quase 15 vezes mais juros do que os europeus ou americanos no cartão de crédito? Veja na reportagem da Sandra Moreira. Em 2009, Vitor Hugo pediu um empréstimo consignado de R$ 1.800. O banco ofereceu um cartão de crédito com débito automático. Só que o desconto mensal era sempre do pagamento mínimo e a dívida começou a acumular. Juros e mais juros. Foram 2 anos pagando R$ 120 por mês, mas ele continuava devendo e resolveu entrar na justiça. Eu já tinha pago mais de R$ 3.000 de uma dívida que eu fiz de R$ 1.800 e 30 meses depois eu ainda continuava devendo um valor superior ao valor que eu tinha feito de empréstimo. A gente se vê sem saída e a única alternativa foi essa, porque senão eu estaria pagando aí 5 anos ainda de uma dívida que não se arrastava e não acabava nunca. O que aconteceu com Vitor Hugo não é muito diferente do que acontece com boa parte dos brasileiros que usam cartão de crédito. Os juros dos nossos cartões estão entre os maiores do mundo. A taxa média que se paga aqui no Brasil é de 238,3% ao ano. É muito, mas muito mais do que o cobrado em outros países. Nos nossos vizinhos, Peru, Chile e Argentina, as taxas ficam em torno dos 50% ao ano. No México, na Venezuela e na Colômbia, cerca de 30%. Nos Estados Unidos e na Europa, 16%. Em agosto, 6 em cada 10 famílias brasileiras estavam endividadas. E 73% dos que tinham dívidas deviam justamente ao cartão de crédito. O Banco Central cortou os juros básicos da economia. A Selic, hoje em 7,5% ao ano. Mas essa redução não chegou ainda ao bolso do consumidor. Quando ocorrem essas quedas de juro, isso vale para o mercado financeiro de modo geral. Não impacta a vida do pequeno consumidor, de todos nós, que fazemos nossas compras e às vezes não conseguimos pagar a fatura. Precisamos parcelar, pagar o mínimo e etc. Para o consultor, os endividados devem tentar um acordo com as administradoras de cartões. O primeiro caminho é sempre tentar conversar com a própria administradora, negociar a sua dívida, mas de forma estudada. E aí a grande regra e o grande conselho: foge da nova dívida, resolve aquela e evita a próxima. Miriam Leitão, o que explica tanta diferença com relação aos Estados Unidos, à Europa, por exemplo? Renata, é inexplicável, porque são as mesmas bandeiras que operam aqui e operam em outros países. Você fala, os juros são mais baixos nos Estados Unidos, são, mas a diferença não é tão grande assim agora que a gente está com juros mais baixos. Você vê que outros países da América Latina também. Eu acho que nesse caso são poucas bandeiras e elas estão operando em cartel, porque o que são preços muito parecidos de um para o outro, né? Eu entrevistei recentemente o presidente do Banco Itaú, Roberto Setúbal, perguntei para ele, o que é isso, como é que explica? Ele mesmo considera alto demais os juros, tanto do cheque especial quanto do cartão de crédito. Então, está na hora de as autoridades olharem isso com mais cuidado, né? Do ponto de vista das pessoas, o cartão de crédito é um meio de pagamento e está se transformando num meio de financiamento. Esse é o risco que a gente estava conversando aqui, né, Chico? Porque você não pode ser financiamento, você não pode acreditar que aquilo e pagar só uma pequena parte, o mínimo, e financiar o resto. Aí que mora o perigo. Então, se você se encrencou com o cartão de crédito, acontece às vezes, a gente não controla tudo, é melhor negociar, de repente, um empréstimo pessoal no seu banco, pagar essa dívida para se livrar dela. Ou então fazer como a economista sugeriu, ir lá negociar com a administradora se você não tiver essa possibilidade, né? Agora, alguma instância pode pressionar para baixar isso? O Banco Central, sei lá, por exemplo, também no caso, juntando aqui do crédito consignado, tem alguém que pode regular essa agiotagem, esse abuso? É uma agiotagem de fato, e sim, o Banco Central tem muito o que fazer. Ele é a autoridade monetária do país e ele tem várias ferramentas pelas quais ele pode atuar nesse mercado. Por exemplo, não há nenhuma explicação para o fato de o Banco Central não ter impedido esses excessos no crédito consignado. Há um limite estabelecido pelo Banco Central que cada pessoa pode comprometer do seu, 30% ou do seu salário, 30% do salário, ou da sua pensão, aposentadoria, porque também tem crédito consignado com aposentadoria. Então, isso que tem que
ser fiscalizado. Quem estiver desrespeitando isso, seja banco, seja agente que opere nesse mercado, tem que ser fiscalizado para que as pessoas não entrem por desinformação numa encrenca como estão entrando. Até porque quando um banco se excede e quebra, quem vai acudir é o Banco Central ou o Fundo Garantidor de Crédito. Acabou de acontecer com o Banco Cruzeiro do Sul, que era grande no consignado e quebrou. Não só por isso, ele quebrou por fraude, mas a autoridade monetária tem mais a fazer para impedir os excessos que estão sufocando o cidadão. Obrigado, Miriam. Isso traz dois recados, né? Primeiro, o presidente do Itaú não saber por que o juros está tão alto é palhaçada, no mínimo é piada. Será que ela deu risada quando ele falou isso? Né? Por que ninguém fala em egoísmo e ambição? Será que ofende? É palavrão? Falar a verdade é palavrão? Né? Por que essas empresas que operam lá fora chegam aqui atraídas pela grande campanha que houve no passado para atrair investidores estrangeiros? Para quê? Para fazer isso? Faltou, quando eles chegassem aqui para investir no Brasil, colocar regras. Você não vai poder cobrar 500% de juros ao ano, meu amigo. Aqui você vai poder cobrar no máximo 50% ao ano. Quer ficar, fica. Não quer, a gente cria uma operadora de cartão nossa. Então, faltou isso. Lá fora, eles chamam o sujeito, falam, você quer ganhar, mas você vai ganhar pouco em muitos, e não muito em poucos. Né? Então, eles são ambiciosos lá, mas lá, tanto o consumidor quanto os governos cuidam. Governo pressiona, pega no pé. O governo tem poder, representa o povo, não representa a empresa, representa o povo. Porque ele cuidando do povo, ele está cuidando das empresas também. Né? E o consumidor, que tem que fazer igual o japonês, está caro, não compra. O brasileiro parece que não quer passar vontade, tem que comprar de qualquer jeito. Então a gente tem que se educar em todas as áreas, governo e povo. O Itaú, eu tive conta lá. Tá? É um dos bancos mais malandros que eu já conheci na minha vida. Malandro no sentido assim, o ladrão vai lá e te rouba com a arma em punho. E tem outros que roubam disfarçado. O Itaú, por exemplo, ele coloca o teu crédito disponível na sua conta. Muitas vezes, se você não fizer um controle rígido, você considera aquilo como seu saldo. Então não é seu saldo, é crédito. Então você vai gastando, se você for descontrolado, você começa a gastar o crédito e ele começa a ganhar nos juros. É a maior safadeza que eu já conheci na minha vida. Não sei se mudou, porque faz tempo que eu não tenho conta lá, eu tenho conta na Caixa. Falando nisso, a Caixa tem um sistema arcaico de informática. E o Itaú tem um sistema simples, moderno e eficiente. Todos os caixas você saca, é fácil de lidar. Por que a Caixa não faz um sistema parecido com o do Itaú? Então é muita coisa a ser mudada.